E aí, gente, tudo bom? Primeiro, eu preciso dizer pra vocês que essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Pois é, eu gravei esse vídeo da resenha inteiro hoje à tarde, porque eu queria mostrar minha pele na luz do dia, na luz natural. E se você valoriza o meu trabalho, o meu canal, por favor, não deixe de curtir, porque quando vocês curtem, quando vocês dão um feedback positivo, faz tudo isso valer a pena. Já é difícil pra mim gravar os vídeos, como vocês sabem, imagina gravar 2 vezes. E eu prometi pra vocês que eu ia gravar essa resenha o quanto antes. Eu parei de usar o Retinol B3 ontem e quis gravar realmente quando eu parasse, porque muita gente tá pedindo essa resenha, tá dizendo pra eu voltar logo. Então, por favor, gente, não deixem de valorizar esse vídeo, é muito importante pra mim e eu agradeço muito. E se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre skincare, maquiagem e lifestyle. E se você se identifica com esses assuntos, aproveita também pra se inscrever, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Bom, gente, dá pra perceber que eu tô na hora realmente de dormir, né? Eu só ia ver o vídeo antes de dormir e já ia deixar meio que pré-pronto pra editar amanhã, de manhã, à tarde, enfim, quando der, pra postar realmente amanhã. Então eu não sei se eu vou conseguir editar a tempo, mas o quanto antes eu farei, pode deixar. E antes eu queria explicar que já tem um vídeo de primeiras impressões, no qual eu falo sobre os componentes, eu falo sobre muitas coisas iniciais apresentando esse produto pra vocês, que é um vídeo onde eu faço uma rotina, eu aplico ele pela primeira vez, enfim. Nessa resenha eu vou falar também, porque eu sei que vai ter gente que não viu o outro vídeo, ou que vai ter gente que vai chegar no canal por esse vídeo, mas eu acredito que lá eu vou falar de coisas que talvez eu não lembre totalmente aqui. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é o preço, porque realmente é um preço um pouco salgado pra muita gente, que custa em média R$200. Eu já vi de 219, eu já vi de 197, então é mais ou menos essa faixa de preço. Segunda coisa é quanto aos ativos que esse produto tem. Ele tem, além de retinol, além de B3, que é o nome dele, retinol B3, lembrando que esse retinol é o retinol puro. E o que é o retinol puro? É porque existem formas precursoras ainda mais distantes da conversão ao ácido retinóico. Existem outros tipos, entre aspas, de retinol. Existe o palmitato de retinol, que inclusive está presente aqui também. Existe o Green Active Retinol, enfim. Mas aqui a gente tem o retinol puro, ou seja, é uma forma mais próxima do ácido retinóico, que é a molécula biologicamente ativa na nossa pele, que ativa os receptores RAR, RXR e proporciona todos aqueles efeitos que a gente bem sabe, mas que depois eu vou fazer um vídeo para esmiuçar cada coisinha de retinol, de ácido retinóico, diferenciar, porque tem muita gente que confunde ainda. Então aguardem esse vídeo, porque realmente se eu falar sobre isso agora vai ficar gigante o vídeo e vai acabar que eu nem vou falar muito do produto. Então, vamos falar um pouco da niacinamida. A niacinamida tem o poder de hidratar a pele, de fortalecer a barreira, de ser um coadjuvante no clareamento de manchas, um coadjuvante no tratamento da oleosidade da pele, diminuição de sebo. Também tem função redutora de ruga, antiglicante. Então assim, quem tem dúvidas sobre as funções da niacinamida, eu tenho um vídeo só falando de niacinamida pra você, bem explicadinho, falando dos vários benefícios que ela tem e falando por que eu amo tanto e muita gente ama a niacinamida. Inclusive, muita gente acha que a niacinamida é um ativo relativamente recente, mas não, gente. Ela tá presente há muito tempo nas formulações cosméticas, só que antigamente ela não era nem colocada no rótulo, simplesmente passava batida, às vezes o nome estava como nicotinamida, que é o mesmo nome, niacinamida, nicotinamida. Em formulações dermatológicas, aquelas que são prescritas e levadas à farmácia de manipulação, é um ativo bem antigo, mas que atualmente está bem na moda. A adenosina, como eu falei no outro vídeo, é uma quasi drug, que é como se fosse um intermediário entre um cosmético e um medicamento. Ela precisa de mais testes de segurança, de eficácia, para elucidar o seu mecanismo de ação e assim ter meio que uma comprovação dele para poder ser dita como quasi drug, e no caso a adenosina é uma quasi drug anti-rugas. Além desses ativos principais, a gente também vai ter a glicerina, que é um umectante, ou seja, isso não deixa de ser um hidratante também. Tem também um sal de ácido hialurônico, né,
que muitas vezes é colocado como ácido hialurônico mesmo, porque ele é um umectante. E a água termal de La Roche-Posay, que tá presente em muitos produtos deles e também tá presente aqui. A textura, gente, eu já mostrei no outro vídeo, mas vou mostrar de novo. É um líquido um pouco viscoso, amarelado. Inclusive, ele mudou um pouco de cor. É algo que essas embalagens em conta-gotas trazem a oxidação, uma certa reação do produto. Eu já tive problema com outros produtos em conta-gotas, inclusive da La Roche. Eu cheguei até a ter que mandar de volta pra eles, porque teve problema, assim, nem mesmo eu abri. Era um conta-gotas, no caso, transparente. Então, o ideal é as embalagens serem ou opacas ou vidro escuro e não serem conta-gotas. Mas eu confesso que isso não foi impeditivo para eu comprar e para eu gostar. Mais tarde a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. É uma embalagem de 30 ml, como vem dizendo aqui na caixa. E agora, gente, eu vou ler um pouco do que eles prometem em 2 meses. Por que eu resolvi fazer só em 2 meses? Porque eles relatam que as voluntárias percebem melhora a partir de 2 meses, enfim. Teve um dia ou outro que eu não apliquei, porque eu dormi mais cedo, enfim. É muito difícil eu não fazer meu skincare, sabe? É muito difícil. Mas teve um dia ou outro aí que eu não fiz, faz parte, né, gente? E depois eu compensei estendendo o prazo. Por exemplo, eu comecei a usar dia 21 e só parei de usar, por exemplo, dia 26 de julho. Pra compensar esse período aí que eu não usei, pra tentar ser o mais fiel possível pra vocês. Inclusive já vou falar sobre isso, porque é muito importante pra qualquer resenha minha ou de qualquer outra pessoa, que vocês entendam o que eu vou explicar pra vocês, tá bom? Mas antes vamos ler aqui o que eles prometem. Resultados visíveis em 2 meses. 82% percebem a pele com aparência mais jovem, 86% consideram a pele com aparência mais firme, ou seja, são informações bem subjetivas. Mais jovem, mais firme, achei bem subjetivo. 96% consideram a absorção rápida. Desde o começo eu considero a absorção rápida, realmente. 92% afirma que não deixam a pele oleosa. Testado e adaptado em peles sensíveis. Isso é muito importante porque realmente o retinol ele tende a ser uma substância um pouco irritativa. Não é tanto quanto a tretinoína, quanto o ácido retinóico, até porque não tem nem como comparar, né, gente? Um cosmético com um medicamento. Mas o retinol, normalmente, ele dá uma sensibilizada sim. Porém, ele tem ativos calmantes aqui, ativos hidratantes. Então, realmente não deve sensibilizar tanto. E depois eu vou falar na questão de sensibilização também pra vocês. Na embalagem mesmo diz que reduz rugas e renova a pele a partir do retinol, acalma e uniformiza a tonalidade da pele. Diz também que tem retinol puro, mais retinol de liberação progressiva. E bom, o que é que eu queria falar pra vocês antes de começar a resenha propriamente dita? Gente, quando você vai ver uma resenha, seja de quem for, seja minha, de qualquer outra pessoa, eu já expliquei lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, aproveita para me seguir porque eu dou muita dica legal, eu posto conteúdos que eu não postei aqui, eu interajo com vocês de forma muito mais frequente, vocês participam das decisões também. Eu recomendo muito que vocês me sigam lá, tá? Como eu disse lá, gente, quando nós fazemos uma resenha, por mais honestas que nós sejamos, por mais imparciais que nós tentemos ser, sempre vai ter vários vieses que não são tão fáceis de controlar. Então isso já torna, por exemplo, a minha experiência diferente da sua, certo? A gente tem que ter essa compreensão, essa tolerabilidade, digamos assim, com a experiência do outro. Pode ser que a sua seja melhor, pode ser que a sua seja pior. Outras coisas que diferenciam a experiência é o resto do skincare que a pessoa faz. Nesse caso, eu vou falar como foi meu skincare todos os dias pra vocês entenderem. O tipo de pele da pessoa, o clima do lugar influencia bastante. Por exemplo, a minha cidade tem inverno, agora faz 14 graus, 12 graus. Então é realmente frio e esse frio interfere também na nossa pele. Então, para tentar reduzir esses vieses que a gente tem normalmente, o que foi que eu fiz? Eu usei basicamente o retinol B3 todos os dias sozinho. Eu não fiquei usando muitas coisas, por quê? Para tentar diminuir a influência de outros produtos na minha rotina, para ser meio que a experiência pura com retinol B3. Então, como era a minha rotina? De manhã, eu lavava o rosto, normalmente com sabonete da CeraVe, mas isso eu realmente variava
e a parte de limpeza não é algo tão impactante na rotina. A maioria dos sabonetes desempenha uma boa função de limpeza. Logo em seguida eu vinha com a niacinamida, às vezes eu vinha com algum hidratante ou com a loção da Rada Labo antes da niacinamida, ou então com algum hidratante depois da niacinamida, e depois eu vinha com o protetor solar. Na parte da noite, teve um dia ou outro que eu mudei um pouco por causa do Instagram, pra fazer algumas primeiras impressões com alguns produtos. Afinal, eu recebi alguns produtos, eu precisava testar alguns produtos, precisava dar alguns feedbacks, e dentre eles tinha ácido glicólico. O ácido glicólico que eu falo é o tônico. O tônico de ácido glicólico da Dermage, da The Ordinary. Então eu usei alguns dias ocasionais, eventuais, esse tônico de ácido glicólico, mas não era a minha rotina. A gente tem que ter isso em mente. O que faz realmente diferença na sua pele? É você ter uma rotina, é você ter um hábito, é ser algo contínuo. É que nem uma dieta. Se você comer salada só em um dia, provavelmente não vai fazer quase nenhum impacto na sua dieta, no seu peso. Mas se você comer salada todos os dias, com esse hábito você vai obter resultado. Então eu acredito que não interferiu realmente assim grandes coisas no retinol B3, porque era algo bem ocasional. Então como é que era? Ou eu lavava o rosto, aplicava retinol B3 e hidratava a pele. Como é que eu lavo? Eu faço a dupla limpeza: cleansing oil, sabonete, depois retinol B3, depois o hidratante. Quando eu adicionava o tônico vinha antes do retinol B3. Então essa era basicamente minha rotina durante esses 2 meses. Não fiz muita coisa diferente disso, era basicamente isso mesmo, para tentar me aproximar do resultado mais fiel possível. A única coisa que eu mantive constante, além do retinol B3, foi a niacinamida, que também está presente no retinol B3. Então é como se a niacinamida da manhã potencializasse a da noite. Por isso que eu tô falando pra vocês. Tem que lembrar de todas essas variáveis para vocês entenderem a minha experiência. Além disso, vocês têm que lembrar também da minha pele. É uma pele de 25 anos. Eu tenho poucas linhas, eu tenho algumas, mas tenho poucas. Minha pele é um pouco mais firme, oleosa na zona T principalmente. Eu tenho poros mais evidentes. Tenho uma pele muito clara, meu fototipo é um fototipo bem claro, minha pele é quase que um fantasma, né? Então levem tudo isso em consideração para entenderem como é a minha resenha. E eu vou ficar sempre lembrando isso a vocês, depois eu vou falar para vocês como obter, como tirar o melhor das resenhas que vocês lerem. Tem alguns questionamentos que vocês podem fazer quando vocês forem ler a resenha, ver se tem essas informações lá ou se a pessoa te der essas informações respondendo um comentário, ou então se você acompanhar a pessoa há um bom tempo. Porém, a gente tem que lembrar que mesmo a pessoa dizendo como é que ela faz, ainda pode ser que tenha alguma coisa que ela esqueça, ou então pode ser que ela não te diga tudo, mas saibam que eu nunca fiz procedimento nenhum, e pode ter certeza que quando eu fizer, eu vou gravar aqui pra vocês com o maior prazer. Vai ser o meu primeiro procedimento, quero muito fazer, se Deus quiser, esse ano ainda. Aplicação de botox aqui na testa, também aqui no pé de galinha, enfim. Mas eu vou contar pra vocês quando eu fizer, e pode ter certeza que eu sou o tipo de pessoa que não vai negar nenhum tipo de procedimento. Vou falar tranquilamente. Então vamos lá pra minha experiência. O que foi que eu notei nesses 2 meses de uso? Eu notei logo de início uma melhora da textura da pele, a pele ficou muito macia, ficou mais hidratada. Com o tempo fui percebendo que a pele ficou cada vez mais seca, ou seja, percebi uma redução da oleosidade. Não sei se é completamente por causa do retinol B3 ou se é por causa da associação da niacinamida pela manhã e do retinol B3 à noite. Também não sei se o clima tem uma influência muito maior do que eu suponho. Pode ser que sim, pode ser que não também, porque na minha cidade tem períodos de calor e períodos de frio, mesmo no inverno. Tem dias que são bem quentes, né, de dia bem quente, e à noite que é mais frio, então talvez mostrasse mais oleosidade mesmo assim. Percebi também uma uniformização da minha pele, realmente eu percebi. Não percebi exatamente em relação a manchas, porque eu não tenho muitas manchas, eu tenho poucas manchas. Geralmente são de espinhas que apareceram há pouco tempo e estão cicatrizando.
aquela velha hiperpigmentação pós-inflamatória. Quanto aos poros, não percebi muita diferença, meus poros continuam meio que na mesma aparência. E antes de realmente concluir a resenha e dizer se eu recompraria, se eu indico, enfim, quero dizer que eu usei durante 2 meses e praticamente usei 2/3. Lembrando também que eu não aplicava uma quantidade pequena. Normalmente meus produtos de skincare, gente, eu não aplico uma quantidade muito pequena, porque eu acredito que a quantidade de um cosmético, não de um medicamento, porque medicamento tem posologia, medicamento tem dose. A quantidade do cosmético, ela tá diretamente relacionada com a sua experiência. Então, por exemplo, é muito diferente você pegar um creme com a mão assim, afundar a mão, ou então um creme só um dedinho fazer assim, entende? Bom, eu acho que a quantidade interfere também na questão do sensorial, da experiência. E eu não gosto de aplicar pouco, assim. Talvez uma pessoa aplicasse uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. Eu aplico uma quantidade bem generosa. Quem acompanha minha rotina lá no Instagram sabe as quantidades que eu aplico das coisas. E isso também vai interferir no resultado, porque quanto mais produto, em alguns casos, não são em todos, pode ser que você tenha um efeito maior. Em alguns casos a gente vai ter um platô, certo? Depois de uma quantidade não faz mais efeito, mas em alguns casos, quanto maior a quantidade, maior o efeito. Uma coisa importante que eu queria falar é que a maioria das pessoas tem uma certa pressa para ver os efeitos de cosmético de modo geral. Mas a grande maioria dos cosméticos que tem ativos realmente que modificam a nossa pele, por exemplo, o retinol, a vitamina C, o retinaldeído, enfim, são produtos que levam um bom tempo para mostrar os seus efeitos, gente. Vocês pensam assim, se a tretinoína, o ácido retinóico, que é o Vitanol, se ele já demora para mostrar os efeitos, as pessoas acham que assim, vão passar num mês, no outro mês a pele já vai estar perfeita. Não, gente, porque o Vitanol, o ácido retinóico, ele atua de dentro para fora, ele atua nos núcleos das células. Eles vão aumentar a velocidade da diferenciação celular da sua pele, então eles vão mexer com algo mais interno, digamos assim, e a mudança vai acontecendo aos poucos, cumulativamente aos poucos. E aí as pessoas querem ver resultado rápido, né? Só que o que acontece? A própria La Roche coloca que em 2 meses vocês já começam a ver os resultados. Eu achei isso aqui bem ousado, porque se a tretinoína já demora para fazer efeito, imagina o retinol. E o que é o retinol? O retinol é um precursor do ácido retinóico. O ácido retinóico está aqui, a molécula biologicamente ativa. E para chegar nela tem o retinol, o retinaldeído e o ácido retinóico. Então essas reações químicas fazem com que haja uma certa perda de retinol também, porque nem todo retinol vai ser convertido em ácido retinóico. Uma parte desse retinol vai ser perdida durante essas reações. Então não é 100% do retinol que vai virar ácido retinóico, por isso que ele é mais suave, ele tem de ser um pouco mais bem tolerado pela pele. Já o ácido retinóico é a molécula biologicamente ativa, então você já está botando a molécula e por isso que muitas vezes tem muitos efeitos adversos. Por isso, gente, não tem como comparar o retinol B3 com o Vitanol. Muita gente me pergunta isso, é uma coisa absurda essa pergunta, porque não tem como comparar um medicamento com um cosmético, gente, não tem. Medicamento é medicamento por um motivo, porque ele tem muito mais efeito, tanto benéfico quanto adverso. Se um produto desse está disponível para comprar na farmácia sem receita, sem prescrição, sem acompanhamento, é porque ele é potencialmente menos arriscado. Por que um medicamento você normalmente precisa de receita e acompanhamento médico? Porque embora ele vá trazer mais resultados, isso significa o quê? Que ele vai mexer mais com o funcionamento da sua pele. E ao mexer mais com o funcionamento da sua pele, vai te trazer mais resultados, mas também pode gerar mais danos, mais efeitos adversos. Por isso não tem como comparar, gente, realmente não dá. É que são duas coisas completamente opostas. E aí muita gente me pergunta, Cris, mas eu usando a tretinoína, o Vitanol, vale a pena eu comprar esse produto? Olha, se você já tem a prescrição do dermatologista de Vitanol, talvez não seja tão interessante um produto desse pra você. Mas eu vou te mostrar uma outra visão. Eu sou uma pessoa que tem o tratamento de medicamentos, né, de ácidos, mas eu gosto de skincare, eu gosto de testar coisas, de testar cosmético.
E cosmético é de venda livre, cosmético não é só efeito. Quando a gente está usando cosmético, a gente está buscando toda a experiência que um cosmético traz. Diferente de um medicamento, que ele é muito visado no efeito e basicamente no efeito. Não tem o apelo da embalagem, não tem o apelo sensorial, não tem os apelos que um cosmético normalmente tem. Então, você acha que vale a pena? Respondendo a pergunta, talvez sim, talvez não. Converse com o seu médico, se você tiver a prescrição, converse com o seu médico. Veja se você pode, de repente, usar em dias alternados, não sei. Pode ser interessante, gente. Um cosmético é muito mais do que apenas um efeito. Se você quiser apenas efeito, você vai usar ou medicamento ou você vai fazer diretamente um procedimento que te garante um efeito muito mais rápido, muito mais impactante, digamos assim. Então, eu queria que vocês tirassem dessa conversa que eu tô tendo com vocês, não só a resenha, mas esses aprendizados em relação a analisar uma resenha e também esse aprendizado em relação à diferença de cosmético e medicamento. E eu sei que ainda vão ter muitas perguntas dessa pra mim, porque sempre estão chegando pessoas novas, então sempre estão chegando as mesmas perguntas, porque as pessoas não acompanham o canal desde o começo. Inclusive, se você é um novo inscrito, ou se você chegou agora no canal, maratone os vídeos que você vai ficar chocado como tem muitas perguntas que você tem aí na sua cabeça que já estão respondidas. E melhor, estão respondidas com detalhes. Porque às vezes vocês me perguntam nos comentários e não tem como eu fazer um textão explicando tudo que eu já expliquei nos vídeos. Às vezes a minha resposta é bem simplória pela questão do tempo, né, da praticidade, porque eu tento responder o maior número de pessoas possível. E aí, gente, eu recompraria, eu gostei. Olha, gostei muito, porque além de todos esses efeitos que eu falei pra vocês, de fato ele é feito pra peles sensíveis, ele não irritou a minha pele de forma alguma. Parecia que eu tava passando um hidratante, mas eu percebia essas melhoras que eu expliquei pra vocês. E eu acredito que se você fizer uso contínuo, se você usar muitos meses, porque é assim que a gente vê os resultados das coisas, você vai obter resultados próximos ao que ele promete, porque de fato tem potencial para atingir esses resultados. Agora não dá pra vocês simplesmente começarem a usar hoje e quererem ver resultado daqui a um mês, 2 meses. Tretinoína, gente, as pessoas começam a usar, as pessoas que fazem o tratamento pro anti-envelhecimento, elas começam a usar e passam anos da vida usando esse medicamento. Então, elas só conseguem ver com o tempo, um bom tempo, esses resultados. E vocês aí querem ver com 2 meses o resultado anti-rugas do Retinol B3. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder. Gente, atualmente tem ficado mais difícil responder vocês. Quem é veterano aqui do canal, quem tá desde o começo do canal, sabe que eu costumava responder 99% das pessoas. Eu sempre tentava dar atenção pra todo mundo aqui no Instagram, mas tá ficando um pouco mais difícil. Eu gosto de ajudar as pessoas, de servir as pessoas de alguma forma, de me sentir útil. Porém, como vocês sabem, eu sou mãe, então eu sirvo mais ao meu filho do que, claro, aos meus inscritos, porque ele precisa muito mais de mim, ele é um bebê, ele é meu filho. Então, basicamente, o meu dia é cuidando dele. E antigamente eu recebia muito menos comentário, muito menos perguntas, e dava realmente pra eu responder tudo. Hoje em dia, gente, tá um pouco mais complicado, mas pode deixar que eu vou tentar responder o máximo possível. E por isso que é tão importante vocês me acompanharem lá no Instagram também, porque é mais uma chance de eu conseguir interagir com vocês. Tem inscritos aqui que eu já considero meus amigos, gente, de verdade, que a gente interage tanto, eu já sei da vida da pessoa, porque eu adoro essa troca. Eu acho que uma coisa que eu não gostava muito quando eu acompanhava alguns youtubers, eu sei que tem muita gente que não tem tempo, porque são muitos comentários, são muitas perguntas, mas em alguns casos eu percebi uma coisa meio assim, falta de humildade, sabe? Só porque a pessoa era youtuber e a outra era inscrito, ela se achava melhor, achava que não precisava tratar como se fosse uma pessoa normal, um amigo, uma pessoa que ela conheceu. E eu peço muito pra Deus pra sempre manter essa humildade, inclusive quando eu for médico, quando eu me formar, se Deus quiser, pra eu enxergar as pessoas de igual pra igual, não achar que a pessoa sabe menos que eu. Então a gente nunca sabe realmente a capacidade do outro, por isso que nunca é bom
subestimar o outro em nenhum sentido na vida. Trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. E é isso que eu tento fazer quando eu respondo todo mundo. Eu vejo também, aproveitando aqui para fazer um breve desabafo, que tem gente que nunca comenta em nada, nunca curte em nada, nunca engaja em nada, gente. Eu nunca vi a pessoa na minha vida, aí do nada ela me pede, sei lá, uma divulgação, me pede um favor. Gente, bom senso, né? Eu também não sou boba, né? Queria conversar isso com vocês, agradecer muito os feedbacks que têm dado. Nós estamos chegando em 5.000 inscritos, sou muito grata até aqui, gente. Pode parecer pouco pra algumas pessoas, né, que acham que YouTube só é YouTube depois de 50 mil, 100 mil, enfim. Mas eu vibrei a cada inscrito nesse canal e eu sou muito, muito grata, muito obrigada a todos vocês. Continuem interagindo, continuem dando feedback, continuem compartilhando, curtindo os vídeos, que a gente vai crescer muito juntos. No que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Tenho muitos, muitos, muitos planos pro canal, gente. Se vocês vissem a minha listinha, o meu bloco de notas pro canal, vocês iam ficar assim, ó. Só que me falta, infelizmente, tempo, né? E se Deus quiser, a gente vai realizando essas coisas aos poucos. Um beijo e até o próximo vídeo.